Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Tendo terremoto aqui, ó. Mais um vídeo pra vocês. Sexta-feira, tá tarde, 10 horas da noite. Já no Brasil já é de madrugada. A gente tá com 4 horas de fuso horário. Pessoal, tem muita coisa aí. Vou falar um pouco sobre a milícia no próximo vídeo. Se prepara, as milícias de Jair Bolsonaro, os caras não dormem. O Bolsonaro, ele tá cumprindo com as suas metas. Enquanto o povo tá se preocupando em se divertir no carnaval, em fazer outras coisas, deixa a vida me levar. A gente vai estar explicando sobre isso. Isso é sério, uma coisa que não vai ter volta. E a gente tem que ajudar a quebrar isso. Eu fico chateado porque as coisas que eu estou recebendo e as coisas que nós estamos investigando não sou eu sozinho. Nós temos mais pessoas que trabalham também com centro de inteligência. Só que a gente não pode estar comentando, né, gente? Mas é realidade. O Brasil está passando uma situação extremamente difícil que não vai ter retorno, gente. Não vai ter retorno. Tá tudo de cabeça para baixo. Outra coisa importante que eu vou falar agora. Bom, você que tá vindo pela primeira vez, se inscreve no canal, se não, deixa seu comentário. Não quer se inscrever, não quer fazer comentário, não tem problema. Vai ficar o telefone aí embaixo, quem quiser entrar no grupo, quem quiser montar comitê, o telefone é o mesmo, a gente manda as informações, mas tem que saber o que quer, gente. Tem que lutar, senão a gente vai de mal a pior. O que eu penso é nas crianças, nos jovens que estão aí sofrendo no Brasil, a gente que já está um pouco rodado na vida, de 30, 40 anos aí, já sabe muito bem o tanto que nós já sofremos no Brasil e muitas das vezes a gente não tem um alento, uma esperança. Porque nós viemos de um país riquíssimo, onde as migalhas são divididas e a gente está entre a cruz e a espada. Entendeu? Então a gente tem que se preparar para entrar para o combate. E vai ter que entornar o caldo. Vocês viram o que aconteceu com o irmão do Ciro Gomes, já fiz um vídeo falando. O próprio Ciro Gomes é a única pessoa. O Lula começou agora a levantar a tonalidade da voz e disse que vai ter que lutar para poder conseguir realmente as coisas. Gente, é sério. Então, se prepara aí, ó. Bom, cenário de Terceira Guerra Mundial tá pintando aí. A mídia brasileira corporativista não está mostrando. Então a Turquia pode levar os Estados Unidos à Rússia num confronto na Síria, lá de Bashar al-Assad. Presidente que está lá lutando. A Síria é um país estrategista. Ela está virado para o mar. Foi o único país ainda que não foi destabilizado. Mas os Estados Unidos está ali. Graças à antiga União Soviética, que é a Rússia, que tem bases lá, está sempre ajudando. Então eles criam pretexto, fala que Bashar al-Assad é um ditador, que tem armas de destruição em massa, que tem armas químicas e tá aí. Então a revista norte-americana The National Interest avaliou as possibilidades de um confronto entre os Estados Unidos e a Rússia lá na cidade na Síria. E pode ser um pesadelo de uma guerra fria. E a gente sabe muito bem que as duas potências estão aí travadas no ano de eleições, onde provavelmente Bernie Sanders vai ser o candidato que vai bater de frente com o Trump. Se o Trump ganhar as eleições, se prepara aí, gente, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente no mundo. O que virá, conflitos piores virão, porque a gente que está aqui no centro do mundo, muitas das vezes as pessoas não conseguem entender que o capitalismo central global, ele tem formas hemogênicas. Então, eles abaixam as taxas, eles criam crise, eles aumentam as taxas, eles desaceleram a economia e eles têm que, ao inventar uma guerra, eles têm que destabilizar algum país para poder manter o capital. E o Brasil que está com a economia, eu sempre falo isso, canso de falar, tem que falar mais, está com a economia indexada, norte-americana, sofre. Porque o que os Estados Unidos faz aqui reflete no Brasil. Então, a gente está vendo aí que o agronegócio não vai pagar as contas, então vamos falar aqui um pouco sobre essa guerra. Então, essa revista norte-americana, The National Interest,
está aí falando que Bashar al-Assad está conduzindo essa operação para poder retornar à província de Adlib, entre as rodovias M4 e a M5, que ligam as duas maiores cidades da Síria, Alepo e Damasco. Cidades históricas onde passaram vários profetas, como o Iraque, como a própria Líbia, o Líbano também, e a própria Pérsia, que é o Irã, terras milenares que têm história de profetas do Velho Testamento. Então, os Estados Unidos mantém forças na região leste da Síria, tem bases ali, e são aliados da Turquia no âmbito da OTAN. Só que a Turquia também está ali na fronteira com a Síria, tentando lutar. Do outro lado, a gente vê Israel ali, querendo liderar propriamente dito o território. Então estão sendo avaliados que deve ser um papel arriscado num teatro de uma guerra. Então, após esses incidentes que aconteceu quinta-feira, a Turquia solicitou aos Estados Unidos que realizasse patrulhas aéreas e mobilizasse o sistema de defesa antiaérea para reter a Rússia. Porque a Rússia está ali, sempre ajudando Bashar al-Assad, que está tentando levar a vida da forma que deve ser levada. Eu não sei porquê. Eu que estou aqui, a gente sabe muito bem que todos esses países que não aceitaram inteiramente junto, o IMF, Fed, Federal Reserve, o Banco Mundial e o FMI, que é o IMF, Fundo Monetário Internacional, são destabilizados porque não tem moedas para ser atrelado. É isso que a gente tem que entender. Não é à toa que o Bolsonaro chamou a Morgan Stanley também para poder cuidar de alguns fatiamentos da Petrobras, as coisas que a gente vai estar explicando para vocês. Então, as colisões lideradas dos Estados Unidos está sendo focada em derrotar o Daesh. É aquela novela das 8. Por que os Estados Unidos foi lá, o Trump mandou matar o general do Irã? Então, era um cara que estava fazendo a limpa. Então, ali eles têm o Daesh, que é uma organização terrorista, proibida na Rússia e demais países, e está no leste da Síria. Ou seja, o próprio Estados Unidos, né, o povo, né, a Constituição, eu sempre falo isso para vocês imaginarem as coisas como elas são. A gente tem que aprender o certo da primeira vez. Então, são as grandes incorporações que criaram o Hezbollah, o Al-Qaeda, o Daesh, o Estado Islâmico, que é o ISIS, no Brasil aqui a gente fala o ISIS. Então eles estão ali como porta-voz do coronel Mike Kellens do Sky News. Ou seja, o coronel descreveu que a Líbia é como um imã para os grupos terroristas. Então, o que acontece muitas vezes? Se torna uma cidade incômoda por causa do perigo de ameaça da população civil. Então, essa guerra é guerra por território, guerra por política, guerra por poder e é uma guerra religiosa. E a gente sabe muito bem que tudo isso que a gente está vendo, os russos e os turcos se aproximam muito de um conflito mais extenso na área, esperando que eles se encontrem uma solução para poder evitar esse conflito. Então, o Departamento de Estado norte-americano tem sido mais incisivo nas decisões, em suas declarações de apoio à Turquia. Então, é tudo um jogo de interesse. Invade o país, coloca um cidadão para poder realmente comandar da forma que eles querem, drena todas as riquezas, setores estratégicos e vai dando as esmolas para a população. Assim que vai. Então, a gente está vendo que o representante especial dos Estados Unidos para assuntos internacionais da Síria, o embaixador James Jaffer, acredita que a Rússia e a Síria e o Irã só irão para a mesa de negociação quando perceberem que não falarão mais sobre nenhum avanço militar, sem entrar em conflito conosco. Então, ele já está advertindo, porque é tipo um álibi, eles estão querendo fazer, colocar o país a entrar em contradição. Ou seja, as forças aéreas de Israel também estão junto com a Turquia e principalmente junto com os Estados Unidos. Aí a briga da Turquia com Israel também é gigantesca. Então, a OTAN é uma faca de dois gumes, literalmente, que muitas das vezes corta só para um lado. Então, os turcos podem ajudar nessa zona de segurança a partir de dentro da Turquia, mas como eles sabem, estão sendo liderados pelos russos e vai precisar da ajuda dos Estados Unidos. Isso aí é a informação do embaixador. Então, a gente tem que entender que essa revista norte-americana está fazendo um contraponto da colocação das tropas no território sírio, que poderá acrescentar uma incursão nessa cidade. Ou seja, eles vão tentar colocar algumas patrulhas aéreas de combate que poderá iniciar
a Terceira Guerra Mundial? Eu creio que não. Eu penso, e a minha tese, a Terceira Guerra Mundial já começou ciberneticamente, mas o conflito de guerra fria, de confronto, vai ser quando o dólar entrar em colapso, quando a economia mundial entrar em crash. Então isso é importante a gente prestar atenção. Então, quinta-feira, ontem, as forças turcas romperam a linha de defesas das forças armadas da Síria na província da cidade de Adlib, e a Rússia declarou ter usado caças-bombas, o Su-24, para poder auxiliar a Síria e repelir o ataque. Então, a gente sabe muito bem que é o ano de eleição. Com certeza, os Estados Unidos vai querer fechar alguma hegemonia bélica ou no Oriente Médio, propriamente dito, ou talvez entre o Irã, ou provavelmente com a Venezuela, com apoio do Brasil, Colômbia e os países que traíram literalmente o povo sul-americano. Então fique ligado que a gente vai trazer mais informação para vocês. Então o cenário de Terceira Guerra Mundial entre a Turquia pode levar os Estados Unidos e a Rússia a um confronto dentro da Síria. País belíssimo, povo turco, aliás, o povo da Síria realmente é um povo maravilhoso, abençoado, mas infelizmente é a guerra do poder. Então a gente sabe muito bem que quem não aceita é destabilizado. Mas a verdade vai prevalecer. E tudo isso que está acontecendo realmente, essas pessoas que estão por detrás vão pagar literalmente. Legal, então fique preparado. Um olho aberto, outro fechado. Don't go away, stick around. Robert for International Pulse Research. Daqui a pouco a gente volta, falar um pouco sobre as milícias. Presta atenção no próximo vídeo que a gente vai falar sobre os milicianos. As milícias estão crescendo no Brasil e você precisa estar ligado nisso. Isso não é novela das 8, gente. Grande abraço. Até mais.